Oi, pessoal, meu nome é Pedro, tá? Então, olhando lá nos slides, meu nome é Pedro Neves, hoje é 24 de julho, vou dar essa monitoria de matemática do PUBIT, tá? E vamos falar sobre geometria plana, mais especificamente, geometria dos círculos. E aí, todas essas questões foram retiradas do Enem, vou fazer 3 questões, tá? Então, questão 1, vamos lá, pessoal. Peguei 2 questões desse Enem de 2009 cancelado, tá? Parecem questões mais difíceis. Vamos lá. Então, 2 holofotes iguais situados em H1 e H2, respectivamente, iluminam regiões circulares, ambas de raio R. Tá, então o importante disso aqui é ambas de raio R. Essas regiões se sobrepõem e determinam uma região S de maior intensidade luminosa. Então, essa região aqui, ó, S, tá? Conforme a figura. A área da região S em unidade e a área é... Então, ele, na verdade, só quer saber o que é quanto vale a área, tá? E aí, eu desenhei isso daqui de novo, aqui maior, para a gente rabiscar. Então, ele quer saber isso daqui. Pô, a primeira vez que eu li, eu falei, caraca, que doideira, né? Isso aqui não é um triângulo, isso aqui não é um retângulo, não consigo ver nenhum triângulo a partir daí, mas aí a gente tem que lembrar que tem que ligar os pontos. Então, esse quadrado aqui foi um errinho meu, mas vamos lá. Ligando os pontos. Qual o primeiro... Eu vou botar na aula aqui. Qual o primeiro ponto que eu liguei? Vou ligar esse daqui com esse. Vou ligar aqui, vou ligar aqui. Então, vamos lá, ó. E esse... Ah, uma outra coisa importante. Esse ponto aqui, essa reta aqui, ela é igual a essa daqui, tá? É o R, ó. Raio. E esse daqui também é o raio. Vou voltar nessa aqui, ó. Se vocês repararem, os círculos, eles estão se cruzando, fazendo a interseção até o centro. Ó. Esse pontinho aqui que o cursor tá, é o centro desse círculo daqui. E esse daqui também. Então, quando a gente chega aqui, daqui para cá, ó, é o raio dessa circunferência daqui. Tá? Então, eu posso chamar esse daqui de R. R, raio. Esse daqui é um outro raio. E esses todos aqui são raios. Então, agora eu me liguei todos os pontos, eu tenho diversos raios e tenho triângulos. Então, pô, que beleza, facilitou minha vida, agora eu tenho triângulos para trabalhar. E aí, o segundo passo, como eu já tinha falado em outras aulas, e eu vou repetir aqui, que é você identificar os triângulos, identificar aquilo que você tem na sua frente. Então, esse triângulo aqui, ele tem 3 do quê? Lados iguais, raio, raio e raio. Então, ele é um triângulo que tem 3 lados iguais, é um triângulo equilátero. E se ele é um triângulo equilátero, os ângulos dele, eu já até dei uma colinha aqui antes, são de 60 graus, tá? Isso vai ser importante para a questão. Vamos continuar. Então, o passo a passo, para mandar bem nas questões de geometria. 1. Ligue todos os pontos. Primeira coisa, sai ligando os pontos que nem doido, tá? Por exemplo, se isso daqui não tivesse ligado, se isso aqui não tivesse no desenho, era para ligar também, daqui para cá, tal, tá? Um raio qualquer. A segunda coisa que a gente já fez é identificar os tipos de triângulos. Ou o tipo de coisa que tiver ali na tua frente. Se for um quadrado, se for quadrado não, né? Se for um retângulo, se for, sei lá, qualquer coisa. E nomear ela, fazer as identificações. E outra coisa, identificar também as áreas, as outras áreas e como que elas podem ser determinadas. Então, identifique também as áreas que podem ser determinadas e como que você vai determinar elas, e como. Então, por exemplo, essa areazinha daqui, ó, tá vendo isso daqui? Tá vendo? Isso aqui é uma área, mas ela não tem um nome exato. Mas você tem que pensar como que eu vou mexer, como que eu vou achar ela. E aí a terceira coisa é você montar uma equação que te responda ao enunciado. Então, por exemplo, nesse enunciado está pedindo a área dessa área toda aqui. Então, vai começar com a área do sombreado, do S, igual. Aí, tananã, você vai pensar, tá? Então, o que a gente conseguiu? A gente já fez o ponto 1, que é ligar todos os pontos, vamos fazer o ponto 2, que é o que a gente consegue identificar. Eu já até falei, você tem triângulos equiláteros, 2, um aqui e outro aqui. Você tem 4 bordinhas, eu chamei de borda, essa área daqui, tá? E você tem também 4 setores circulares, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Podem falar sempre aí, tá, pessoal? Perguntas. Então, setor circular é o que está chamando mais atenção aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou depois revisar o que é setor circular, mas o que vocês podem... Deixa eu ver se é o próximo. Setor circular é como se fosse uma fatia de pizza. Então, aqui eu tenho um centro,
como se fosse o centro da pizza, a pizza. E aí eu cortei a pizza aqui, ó. Aqui e aqui. Então, ó, esse pedaço aqui todo é a fatia de pizza, que é um setor circular. Ah, então cadê esses 4 setores circulares? Então vamos lá. Eu tenho um que vai dar aqui, ó, pá, 1. Tem outro que vem aqui, ó, pá, 2. Então, esse ponto tem 2 setores circulares, assim como tem 2 triângulos. E esse setor, esse círculo aqui também tem 2 setores circulares desenhados. Ó, opa, voltar. 1 e 2. Então, 4, tá? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, só para falar das coisas que a gente já achou. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero eu dei na aula passada de geometria, ele tem esse outro triângulo aqui dentro dele, que é o triângulo egípcio. E ele é muito importante para você perceber como achar a altura. E a altura, se depois que você fizer esses cálculos a partir de Pitágoras, isso aqui é Pitágoras, você faz os cálculos e você chega aqui à altura do triângulo equilátero, ou do triângulo egípcio, que é a mesma altura, é igual a L, do lado, raiz de 3 sobre 2. Tá? E se você for calcular a área também, ou seja, você vai fazer esse daqui vezes esse daqui, lado vezes altura sobre 2, que é esse daqui, você vai desenvolver a equação e vai chegar nessa fórmula. A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí não confunde. Aqui é sobre 4 e aqui é sobre 2. E aqui tem um quadrado e aqui não tem quadrado, tá? Então, outra coisa que a gente identificou foi o setor circular. Então, vamos revisar o setor circular. Olha só, o setor circular é como se fosse uma pizza, como eu falei, lembra? Ele é uma pizza, uma fatia de pizza. Então, você tem essa aqui, e aí você cortou nesse pedaço daqui. Então, isso aqui em amarelo é um setor circular. E é sempre em relação, ó, como tá aqui, S é a área do setor circular em N graus. N é de qualquer número. Então, se eu fizer um ângulo daqui, esse ângulo aqui parece que é um ângulo de 90, esse é um setor circular de um ângulo de 90. Esse, tá vendo esse menorzinho daqui, esse em um amarelo mais forte? Ele tá dizendo, essa imagem está dizendo que é uma área do setor circular de 1 grau, ou seja, 1 grauzinho só. Você tem 360, mas esse setor aqui é de 1 grau só. E aí ele demonstra aqui como que você acha essa fórmula. Então, a fórmula do setor circular, S de setor circular, é igual ao número N, que é o grau, sobre 360, vezes π, vezes raio ao quadrado, tá? Mas, vocês devem lembrar da aula de vocês, do PUBIT, que existem outras 2 fórmulas, são 3 fórmulas para a área do setor circular, eu só dei uma. Essa aqui é a que eu aconselho vocês a usarem, é a mais comum, assim. Mas a questão deu uma outra, ele deu a fórmula, uma outra fórmula, que a gente vai usar e vai facilitar no nosso cálculo, tá? Então vamos continuar aqui. Como que eu transformo os ângulos que estão em graus, por exemplo, esse daqui que está 1 grau, em radiano? Porque se você reparar, quando você usa o π, você na verdade está falando um radiano. Radiano é que nem uma... Difícil de enxergar. Desculpa, eu vou voltar aqui numa pergunta. O que é difícil de enxergar? O setor circular. Vocês querem que eu volte? A questão tem... Na verdade, eu só mostrei 4, mas você poderia até ver um outro. Mas o que vocês têm que entender é que vamos voltar rapidinho, vamos voltar aqui, antes de eu continuar. Olha só, vamos olhar nessa imagem aqui que não tem nada. Você tem um ponto aqui. Se eu ligar só esse ponto aqui nesse, e esse ponto aqui, ó, daqui para cá, fica um pouquinho mais fácil de visualizar, tá vendo? Ó, daqui para cá e daqui para cá. Outro setor circular que eu não tinha contado, ó. Vou fazer uma linha daqui para cá e uma linha daqui para cá, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um setor circular bem grandão, ó. Dá a volta aqui toda e volta aqui no centro. Isso é um setor circular. Aqui eu chamei a atenção para esses setores circulares pequenos. E por isso eu falei que são 4 setores. Mas também tem esse grandão aqui, que eu não vou abordar, não. Foi? Acho que ficou mais tranquilo agora, né? Melhorou. Tá bom. Foi bom você ter falado. Então, vamos continuar aqui. Eu ia falar de radiano agora. Como transformar um ângulo que está em grau em radiano? Não sei se você já tiver essa aula, mas é sempre bom rever.
existe um número que vocês têm que gravar e o resto vocês vão só deduzindo, que é esse daqui. 360 graus é sempre igual a 2π no rad. Então, rad é uma unidade de medida, assim como um centímetro, como metro, ou como litros, ou como metro quadrado, como, sei lá, qualquer coisa, como, tá? Então, é uma unidade de medida. E o grau também é uma unidade de medida, só que eles não são unidades medidas de uma distância, por exemplo, que a gente usa na régua, que é o metro, centímetro. Eles são uma unidade medida de ângulos, tá? Tanto o graus quanto o rad. Só que a gente está muito acostumado a usar o graus e nem ouvi falar muito do rad. Só que é importante também, tá, pessoal? Vocês já tiveram aí até aula de função trigonométrica, vai usar bastante isso, né? Então, prestar atenção. Aí os outros que você pode derivar deles. Se você dividir o 360 por 2, você acha 180. E se você dividir 2π por 2, fica só π. Então, 180 graus é igual a π rad. E 90 graus, que é a metade de 180, mesma coisa. Π 180 dividido por 2, π dividido por 2. Π sobre 2, rad. E aqui o 60. Vocês conseguem ver o 60 aqui? Ou tem alguma coisa na frente? Aqui no meu computador ficou uma coisa na frente. Só para tirar essa dúvida minha. Responde aí, por favor. O 60 aqui? Porque aparece uma barrinha aqui para mim na frente, que eu não sei porquê. Dá para ver? Tá. Então é só comigo. Então, esse 60 graus aqui, ele é igual a quanto? Você pega do 180 e divide por quanto para chegar no 60? Por 3. Então, o π dividido por 3 em rad é igual a 60 graus. Tá? Só para dar um bizu. Então, vamos lá. Voltando para a questão. Eu sombreei, fiz essas linhazinhas aqui para ficar um pouquinho mais visível o setor circular. Então, esse é o setor circular aqui que eu estou falando. Tá? Ó, então, vamos lá. O setor circular de ângulo 60. Lembra que a gente tinha visto que era um triângulo equilátero e que os três lados têm 60 graus? Então, esse setor circular é um setor que tem 60 graus. Então, como a gente acabou de ver, 60 graus é igual a π sobre 3 rad. E esse aqui em azul, como eu já churei aqui, é o que eu chamei da área de borda, da borda. Como é que você calcula essa área? E aí você está naquele segundo passo, dentro do passo 2. Você vai calcular o setor circular e vai subtrair do triângulo. Ó, aqui, ó, aí o triângulo corta aqui, assim. O setor circular vem até aqui. O triângulo vem só até aqui. Tá? Então, olha lá. Pode ser determinado pela diferença entre o setor circular e o triângulo equilátero, tá? Então, tá. Então, a gente agora está no terceiro passo, que é monte a equação geral. E como é que a gente vai montar essa equação aqui? Existem algumas formas de você... Até aí tudo bem, né? Às vezes parece e sai. Ah... Pô, sacanagem. Não, mas tudo bem, vamos lá. No terceiro ponto. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Tá tranquilo, né? Tá. Então, agora vamos montar a equação. Existem várias formas de montar essa equação, que é para você achar toda essa área daqui. Não esquece que o objetivo principal é esse aqui, tá? Achar isso daqui. Então, como que eu posso fazer? Um exemplo fácil é somar a área do triângulo, somar a área desse outro triângulo e somar as bordinhas, né? Borda, 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 borda. Mas, esse aqui não vai ser o que eu vou usar, eu vou explicar depois por quê. Então, o que eu vou usar é esse daqui, ó. A área da equação geral da questão é... Então, a área sombreada é igual a 4 vezes a área do setor circular. Então, essa daqui, ó, né, vou mostrar de novo o setor circular. E por que são 4, né? Então, outro setor aqui. Pensa assim, cada ponto tem 2 setores, tá? E menos 2 vezes a área do triângulo, que é só esse daqui. Então, não vou usar essa área da borda? Não vou usar porque o setor circular ele já contém a área da borda. E quando você usa os 4 setores, você está usando, na verdade, cada um deles usa uma bordinha. Então, esse daqui, ó, vem até aqui, usou essa borda. Beleza, já não me preocupo com essa. Esse daqui, ó, eu vim até aqui, não usei essa borda.
vem até aqui, ó, passa aqui, opa, usei essa bordinha daqui. E a mesma coisa com todos eles. Só que tem um problema, você não pode só somar eles e achar que achou a resposta. Por quê? Porque quando você usa os 4, você está repetindo o triângulo. Ou seja, esse triângulo daqui e esse daqui também, eles estão sendo duplicados na soma. Quando você soma só as áreas dos setores circulares, você está duplicando o triângulo. Então, você tem que tirar esse triângulo para que você tenha a medida exata só daquele pedaço ali, sem que esteja acima do que de fato é. Não sei se vocês conseguem ver um cachorrinho aqui que está querendo participar da aula. Calma aí, Luna. Dá licença. Bom, tá? Então, essa parte é a parte mais confusa, eu acho, dessa questão. Tá tranquilo? Passou meia hora, 15 minutos. Já. Pessoal, tá tranquilo? Pedro, volta à equação. Ah, tá. Ó, vou voltar. Primeiro, eu vou pegar 4 áreas do setor circular. O setor circular é esse daqui. Ele contém um triângulo e uma borda. Então, esse aqui que eu achei é um setor circular que começa nesse ponto, vem até esse aqui e acaba nesse aqui, tá? Ele passa aqui assim, na bordinha. Cada setor circular, ele pega uma bordinha. Então, essa bordinha aqui, em azul, você começa aqui e pega ela daqui também. Essa bordinha aqui que eu não pintei, começa aqui, vem até aqui e pega ela também. Então, as bordas eu não vou me preocupar mais colocando isso aqui na equação. Se eu colocar isso aqui na equação, as bordas não tem mais problema. Aí, só que por que tem menos 2 áreas do triângulo? Porque o triângulo equilátero, aqui, nesse caso, ele está sendo duplicado. Porque, pensa bem, presta atenção aqui. Eu vou passar o cursor nesse setor circular aqui, e vou passar o cursor nesse setor circular aqui, tá? Então, vocês perceberam que eu passei 2 vezes em cima do triângulo? Eu peguei o triângulo 2 vezes, ou seja, ele tá sobrando uma vez, então eu tenho que retirar ele. Só que isso acontece com esse triângulo aqui de baixo também. Então eu vou retirar ele também. Então eu vou retirar 2 triângulos equiláteros, tá? Por isso que é menos 2 da área do triângulo equilátero. Tudo bem? Ah, entendi. Beleza. Então vamos destrinchar. Eu esqueci de falar isso. Então tem outras formas de achar essa área. Então, uma seria somar os triângulos e as bordas. Só que se vocês pegarem para fazer isso aí depois, cara, isso dá muito trabalho. Fica uma equação muito confusa. Você tem que prestar muita atenção nas distributivas. E depois, para piorar, quando você chega na resposta, se você não tiver errado nada até lá, ela não tem nas opções da questão. E aí você fica mais perdido ainda, porque você tem que transformar aquilo que você achou na resposta que está nas opções. Mesmo que você não tenha errado, sabe? Se você acertou tudo, fez tudo certinho até ali. Depois você ainda tem que transformar aquela resposta que você achou. Então, não é uma boa. Isso eu estou falando que eu vi numa outra videoaula que fizeram sobre essa questão, e aí fica... Calma aí, eu vou repetir então, mas só para terminar essa parte. Mas aí fica confuso, é mais fácil de você errar. E essa é a forma mais rápida de você chegar até lá. Até porque no Enem você tem pouco tempo. Mas assim, essa é uma questão extremamente difícil, tá? Eu comecei com a mais difícil. Lê o que falei mais acima. Ah, desculpa, eu não vi. Pedro, por que a marcação vermelha não está na outra borda também? Nessa daqui? Porque aqui não é setor circular, não é o mesmo setor circular que esse daqui. Isso daqui, ó, presta atenção aqui no cursor de novo. Eu tenho um setor circular que começa aqui, aí vem até aqui assim, e termina aqui de volta, tá? Nesse ponto. Então, esse aqui é um setor circular. O setor circular que começa aqui, onde eu estou agora, e vem até aqui, e depois passa por aqui, e vem por aqui, é um outro setor circular que também contém o mesmo triângulo. Mas ele usa outra borda, ele está usando essa borda aqui. Aquele primeiro setor que eu falei usa essa borda daqui.
E aí, como é que foi? Pessoal, quem tiver com áudio, com fone, usa, por favor. Vai ajudar muito. Vai facilitar. E aí, gente? Tem, Pamela, entendeu? Ficou confuso ainda. Aí, pessoal, quem tiver no YouTube, dá uma... Passa o vídeo. Acho que sim. Pô, foi mal. Eu não consegui fazer de um jeito melhor essa parte. Eu devia ter separado. Mas pensa assim, vou tentar fazer com a mão aqui. Dá uma olhada. Olha para minha mão agora. Olha para pro meu vídeo. Você tem um setor circular que é mais ou menos assim, ó. Você tem um triângulo. Ó, o que é o setor circular? Vamos voltar nessa parte aqui. Ó. Desculpa, volta lá aqui. Setor circular. Olha essa imagem aqui. Você tem um centro do círculo. E aí você abre um ângulo e a área é esse ângulo até a circunferência daquele círculo. É como uma fatia de pizza. Imagina uma pizza que você comeu um pedaço dela. Aquele pedaço que você está comendo dela, aquela fatia de pizza, é um setor circular. Por que o nome é esse? Pensa no nome, setor. É um pedaço, só que ele é circular. Ele tem uma borda que é circular, e porque ele é parte de um todo que é um círculo. Então, setor circular, porque ele faz parte de um círculo. E é um setor porque ele é uma parte, mas ele não é qualquer parte. Ele é uma parte organizada, que vem até o centro, usando dois raios, um raio aqui e outro raio aqui. Entendeu? Então, é um triângulo com uma borda arredondada, exatamente. Mas no outro eu tô tendo dificuldade. Pô, eu fiquei meio com preguiça de fazer o outro e acabou não dando certo, né? Ó, vou tentar achurar aqui, ó. Pensa aqui, ó. Eu venho aqui, aí eu começo aqui, assim, ó. Tá, vou pegar essa parte toda aqui e mais esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, essa bordinha aqui, não entra. Não entra. Esse bordinho aqui é do outro setor. E essa daqui, ó, é que é o setor que eu tô falando agora. Tem outros setores. Tem o setor que começa nesse ponto aqui, vem até aqui, passa pelo azul e volta. E tem um outro que começa aqui, vem até aqui, faz a voltinha e volta pela borda do triângulo também. Ah, poxa, tá travando. Ó, então, calma aí, Luciano. Então, você pode ver depois, mas também, se você quiser, eu te passo rapidinho no WhatsApp, tá bom? Pamela, fala aí. O setor vermelho é do círculo da esquerda? É, exatamente. O vermelho é do da esquerda e, exatamente, o que eu estava mostrando é o da direita. Não, foi bom você ter falado isso. Para quem for ver depois... Tá, então é isso, Luciano. Depois eu falo com você. Entendi. Não, então, foi ótimo. Esse vermelhinho aqui, que tá churrado de vermelho, é desse círculo daqui, ó. Desse círculo daqui. Mas tem esse círculo daqui, tem dois setores que vão para lá, assim, ó. Tá? Esse problema da internet é um problema mais sério, né? Tem muita gente com esse problema. Mas tudo bem, é por isso que eu tô gravando. Tomara que depois não fique gigante. Vamos lá, vamos caminhar, pessoal. Então, deixa eu ver aqui onde é que a gente estava. Tá. Então, eu terminei de explicar por que eu escolhi essa forma aqui de fazer a equação. Então, vamos lá. A equação é essa. 4 área setor circular menos 2 áreas do triângulo equilátero. E a área do setor circular é essa daqui que ele deu, ou seja, é o ângulo do setor circular, vezes raio ao quadrado sobre 2. Isso aqui é só aceitar. Isso aqui foi dado pela questão. Tá? E outra coisa que a gente já sabe é a área do triângulo equilátero. Lembra que eu falei lá? Raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não é sobre 2, sobre 4. Ok. Então vamos desenvolver essa daqui. Qual é o nosso ângulo? Π sobre 3. Aí vamos lembrar, esse π sobre 3, ele era do setor circular do ângulo de 60. E esse ângulo de 60 em radianos é igual a π sobre 3. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente usar implicitamente, sem falar, mas dando
a fórmula, ele está pedindo para a gente usar em radiano, tá? Então vamos só resolver essa questão aqui. Π vezes r ao quadrado, πr ao quadrado, 3 vezes 2, 6. Então, a área do setor circular é πr ao quadrado sobre 6. E agora a gente vai substituir isso daqui aqui e isso daqui aqui, tá? Vamos usar agora nessa equação geral. A área da S é igual a 4 vezes πr ao quadrado sobre 6, que é isso daqui, área do setor circular, menos 2 vezes raio ao quadrado vezes raiz de 3, que é isso daqui, sobre 4, tá? Então vamos, corta aqui, vamos cortar, vamos simplificar as frações. Se eu cortar o 4 com 6, dividindo ambos por 2, o 4 vai ficar 2 e o 6 vai ficar 3. E aqui a mesma coisa, se eu cortar o 2 e o 4, ambos dividindo por 2, o 2 vai ficar 1, então a gente não precisa escrever, e o 4 vai ficar 2, tá? Então, vamos passar isso a limpo aqui, a área do S é igual a 2πr ao quadrado, 2πr ao quadrado sobre 3 aqui, menos r ao quadrado raiz de 3, r ao quadrado raiz de 3, lembra que o 2 ficou umzinho, e o 4 virou 2 aqui, r ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E aí, pessoal, essa já é a nossa resposta, já está lá na letra A. Então, vê como foi simples, assim, relativamente simples. Eu usei 5 linhas para achar a minha resposta usando essa fórmula aqui. Usar a outra fórmula tem que fazer pelo menos umas 10 linhas de conta, tá? Então, vamos repassar aqui o passo a passo, só para mandar bem de novo. Então, a gente sempre liga os pontos primeiro, identifica os triângulos, os tipos de triângulo, identifica também outras áreas, sejam elas regulares, sejam elas que não existem numa forma, mas você tem que identificar também como você pode calcular, como você pode determinar elas, tá? E depois disso você monta essa equação da melhor forma possível, a equação que eu chamei, a equação geral da questão, que ela pega o objetivo da questão. Tá? Então, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão, tudo bem? Ficou bom? Gente, não se preocupa se, não entendi 100%, porque essa é uma questão difícil. O pulo do gato estava ali na hora de fazer a equação, tá? O pulo do gato era esse, a parte mais difícil. Depois, se você conseguir pegar aquela ideia ali, você pegou tudo. E ela é uma questão muito difícil que eu considero que nem eu teria acertado ela no Enem. Talvez eu acertasse só no chute, porque para fazer muito rápido, eu não teria tempo de pensar e ver todos o triângulo e depois ter a ideia, entendeu? Então, fica tranquilo. Mas, por isso que eu reforcei o passo a passo. O passo a passo é muito importante. Se você tiver um padrão para seguir, segue aquele padrão. Qual é o primeiro passo? Quando eu vi um desenho no Enem, sai ligando os pontos, liga. Aí você vê uns triângulos, vai clarear a mente. Tá? Aí clareou a mente, você começa a ver onde é que você vai encaixar a sua fórmula, né? E aí vai caminhar, tá? Olha meu cachorrinho aqui, fofinho. Tá. Vamos lá para a próxima questão, então. Essa questão é bem mais fácil. Questão 2. Ninguém tem dúvidas, então? Quem quer voltar alguma coisa? Melhor fazer 2 fáceis, exatamente. Sempre faça 2 fáceis do que uma difícil. A difícil você só faz se você tiver muito certo. Então vamos lá, não tem dúvidas, eu acho. Vamos lá. Qualquer coisa, dúvida, volta. Questão 2. Eu deixei dessa aqui as partes mais importantes em negrito. Um chefe de cozinha utiliza um instrumento cilíndrico afiado para retirar parte do miolo de uma laranja, ou seja, uma esfera. Em seguida, ele fatia toda a laranja, a esfera, em seções perpendiculares ao corte feito, ou seja, ele tem uma esfera, fez um furo e aí cortou a laranja no outro sentido do corte que ele tinha feito com o cilindro, tá? Perpendicular. Ao corte. Considere que o raio do cilindro é 1 centímetro e da laranja é 3 centímetros. Então, respectivamente, tá, pessoal? Presta atenção sempre quando eu vier a palavra respectivamente, sempre grifa ela, porque pode ficar um pouco confuso. Então, olha aqui para a imagem. Você tem uma laranja, ou esfera, ela tem raio 3, e essa imagem aqui é imprescindível para você matar a questão. Porque isso aqui, ó, é o cano. Não é o cano que ele falou, um instrumento cilíndrico. Quem tem um instrumento cilíndrico? Mas tudo bem. E ele pegou esse instrumento e cortou, fez um furo, assim, um rombo na laranja, bem passando pelo centro da laranja, tá vendo? Por isso que o raio aqui, ó, tá vindo até aqui e não tá sendo cortado.
O raio da laranja é 3 centímetros, como ele falou, mas o cilindro não cortou mais para cima do raio. Ele cortou bem no ponto central da esfera. Então, isso é importante. Essas imagens daqui são imagens do corte da laranja, tá? Então, ele cortou assim, ó, a laranja. Ele fez um corte aqui e ele fez um corte aqui também, por exemplo. Qual é qual? Esse aqui é o azul, porque ele é um pouquinho menor, tá vendo? Ele cortou aqui, então a seção transversal fica um pouquinho menor que essa, que é o vermelho. Olha lá. Todo mundo conseguiu ver isso que eu mostrei aqui? Do azul e do vermelho? Os cortes transversais? Fala aí, pessoal. Uhum. Beleza. Então isso é importante entender. E aí, só para ficar mais claro, eu fiz esse negócio aqui para mostrar que o vermelho, a bolinha vermelha, é maior do que a bolinha azul. Isso porque se eu fizer um corte bem certinho no meio da laranja, quando você olhar para ela assim, você vai ver a maior área possível da seção que você poderia cortar naquela laranja. Se você cortar mais para a bordinha, o círculo vai ficando menorzinho. Então, nesse caso, o vermelho é maior que o azul, que é o que ele quer. Porque, vamos voltar aqui para a questão. Em seguida, ele fatia toda a laranja em seções particulares. Ah, não. A pergunta está aqui. A área da maior fatia possível. Então, maior fatia possível. Isso aqui era para ter grifado, tá? Maior fatia possível. E aí, eu queria dar uma olhada rapidamente nas opções com vocês. Todas as opções são iguaizinhas, tá vendo? Vezes... O que é isso? Ah, tá. Existe, real. Existe, tá. Então, a minha namorada tá falando que existe um instrumento para cortar a laranja. Eu não conhecia. Qualquer coisa, tá? Então, ó, as opções são todas iguais, olha lá. O que muda, ó, vezes a área da seção transversal do cilindro, vezes a área, tá? Estão todas iguais. Então, o que ele quer é a fatia maior em relação à seção transversal do cilindro. O que muda é só o número, 2 vezes, 4 vezes, né? Então, isso você já tem que dar uma olhada. É que nem uma função. Ele quer uma função que você, usando sabendo a área da seção transversal do cilindro, você consegue achar a fatia maior. Então, ele quer uma comparação. Então, vamos lá. A área do círculo. Qual é a área do círculo? A equação da área do círculo, a fórmula, é igual a πr ao quadrado. Isso aí acho que todo mundo está sabendo. πr ao quadrado. Qual é a equação da questão? Eu chamei de m, que é a área maior, m de maior, m maiúsculo. Então, a área maior, que é o que eu quero, ela é igual à área da laranja, do corte da laranja toda, menos a área do cilindro. Então, aqui, vamos ver. A área da laranja é o vermelho todo, assim, ó, considerando todo o vermelho. E a área do cilindro é só o pretinho aqui, a área do cilindro. A área M é o que eu quero saber, é a área vermelha menos a área do pretinho, tá bom? Que é um instrumento de corte. E aí, eu não fiz aqui, mas repara, onde está o meu cursor aqui vermelho? Ele está passando bem pelo centro do círculo vermelho todo. Então, o pretinho está passando bem no centro da laranja, tá? Então, vamos caminhar. A área do círculo, que é essa daqui, a gente já sabe. Vamos usar a fórmula, πr ao quadrado, o R. O raio do cilindro aqui é de 1. Então, 1 ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado é igual a π. Tá, beleza? E da laranja? Qual é o raio da laranja? O raio da laranja é o raio 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, a área da laranja, 9π. Tá ok? Então, agora eu vou substituir isso daqui aqui. Olha como é que fica. A área... Ih, desculpa, gente, um barulho aí. A área maior é igual a 9π, que é a área da laranja, menos π. Olha lá. Π aqui, π aqui, π aqui. 9π, 9π aqui, 9π aqui, tá? Então, a área maior que a gente quer é 8π. Pô, e aí, qual é a resposta então? Não tem 8π nas opções. Ah, mas aí você tem que lembrar que esse π aqui é igual a esse π aqui. Ou seja, esse π é igual à área do cilindro. Olha lá. A área maior é igual a 8 vezes a área do cilindro, que é igual a π. Então, essa é a nossa resposta, letra E. Tá bom? Todo mundo pegou? Alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu botar no mudo aqui um instante.
Vou voltar, vou voltar. O que você quer que eu volte? Aqui? É que começou um barulhão aqui. Juliana, é isso aqui que você queria? É só isso. A questão é fácil, a questão é rápida mesmo. Essa é só. Você tem toda a ideia aqui, você tem que entender a questão aqui, dar uma analisada nas opções, mas na hora de responder, você faz a equação, acha a área de um, acha a área do outro, substitui, tá? E aí você tem que ter uma malandragem de perceber que esse π aqui é igual à área do cilindro, que é esse daqui. Então, aí você acha lá. A área maior é igual a 8, área do cilindro. Letra A. Beleza? É isso. Não, não, não. Ele pede para comparar com a área do instrumento de forma cilíndrica. Não está pedindo para comparar com as outras fatias, não. O azul ali foi só para distrair mesmo, para confundir. Ele botou duas coisas ali, você fica pensando, que parada é essa? Mas aí eu só mostrei que um era menor do que o outro. Tá? Ah, beleza. Você já tinha feito. Ah, tá. Mas porque foi você que pediu, né, as questões, então. Mas é bom para revisar. Vamos lá. Questão 3. Enem 2010. É a mesma coisa. Eu vou ler e já tem as partes grifadas. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10. Cara, isso aqui eu não grifei, mas isso aqui é um número que vocês podem gravar. 6, 8 e 10, 3, 4 e 5. São sempre umas coisas que sempre caem, tá? Depois eu vou falar por quê. E cuja altura é 10. Essa informação é irrelevante, porque a questão não é de poliedro, é uma questão de geometria plana mesmo. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro, novamente, cilindro circular, reto, seja tangente às suas faces laterais. O que é tangente? Que ela só deu aquela encostadinha na lateral, tá? Só encostar, conforme mostra a figura. Então, eu vou redesenhar aqui a figura e já ligando todos os pontos, tá? Eu vou desenhar essa figura aqui, ó. Essa aqui com o círculo, desconsiderando todo esse lado 3D da imagem. E vou já ligar os pontos, que é a parte, que é a questão, que é o primeiro passo, né, para mandar bem. Então, olha lá. Você tem um triângulo que tem lado 8, 6 e 10, como está aqui. E aqui eu eu peguei essa imagem, mas ela já tinha, olha lá, já tinha dizendo que é um ângulo reto. Mas, depois eu vou mostrar para vocês como que você identifica que isso aqui é um ângulo reto, tá bom? E aí eu liguei todos os pontos. Eu tenho o centro do círculo, aí liguei aqui na tangente, liguei na tangente e na outra tangente. E aí fiz os raios. E liguei também nos vértices, nos pontos do triângulo, tá? Ó, liguei aqui e liguei aqui. Tá? Então aí você já começa a entender a questão. Vamos lá para. E agora eu vou fazer uma revisãozinha sobre os tipos essas propriedades que o triângulo tem. Porque daí você consegue matar algumas coisas, tá? Então, porque esse círculo aqui, quando você fala que deve ser vazada de maneira a perfurar e tal, e fala tangente, você está falando que esse círculo daqui é um círculo inscrito, inscrito. Todo mundo já conhecia esse? Sempre refaz. Gente, vocês sabem o que é triângulo inscrito? Eu vim aqui trazer uma revisão e vou falar de todos eles, tá? Então, o que é um círculo inscrito? Esse triângulo aqui, esse círculo vermelho dentro desse triângulo é um círculo inscrito, e aí a gente tem, ó, o incentro, que é o centro desse círculo, do círculo inscrito, tá? Então, ele está aqui, e ele é um encontro das bissetrizes, olha lá, incentro, encontro das bissetrizes, tá?
Então, mas só para lembrar, o que é bissetriz? É a reta que divide um ângulo pela metade. Então, eu tenho esse ângulo aqui, por exemplo, e aí a reta que divide ele na metade está aqui, ó, essa daqui, ó. Se eu fizer ela até lá embaixo, ela vem até aqui. Se eu fizer essa daqui, a bissetriz desse ângulo, ela vem e corta essa outra reta que eu já tinha feito nesse ponto aqui. Se eu fizer a bissetriz desse aqui, vai dar no mesmo ponto exatamente também. Então, eu achei o centro de um círculo que, se eu fizer usando um compasso, ele vai tangenciar os 3 lados do triângulo, tá? E aí, qual é a propriedade mais interessante aqui, ó? Só para mostrar. A bissetriz, ela divide um ângulo em outros 2 ângulos iguaizinhos. Então, ó, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Então, esse ângulo é exatamente igual a esse. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Esse um tracinho, significa que eles são ângulos iguais. E aqui é a mesma coisa. Tá bom? Não tem muito o que falar sobre isso, mas isso aí é importante. Ok, vamos lá para próximo. Circuncentro. Quando eu tenho um círculo que está em cima, em volta de um triângulo, ou seja, os pontos do triângulo encostam no na circunferência desse círculo, você tem um círculo circunscrito. Não é inscrito, é circunscrito. E esse círculo tem um centro chamado de circuncentro, que é esse daqui. Ele é achado pelo encontro das mediatrizes. O que é mediatriz? Você pega 2 pontos que tem uma reta, um segmento de reta, e aí você faz uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio entre esses 2 pontos. Então, ó, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Eu vou dividir essa reta num ponto médio. Aqui, ó, ponto médio é esse ponto aqui. E aí eu vou fazer uma reta perpendicular que passe por esse ponto. Então, ó, essa reta aqui, ela passa aqui. Se eu fizer a mesma coisa com esse segmento de reta aqui, ó, eu vou fazer assim, e aí eles vão se encontrar, essa reta, essa mediatriz com essa mediatriz, vai se encontrar nesse ponto aqui. E aí, se eu pegar um compasso e passar em volta, eu vou fazer um círculo que vai passar exatamente nesses pontos. Tá bom? E aí, qual é o que é interessante desse ponto, desse circuncentro? Que ele nem sempre, olha aqui, nem sempre vai estar dentro dos triângulos. Se ele for um triângulo desse tipo aqui, um triângulo obtusângulo, quando você fizer as mediatrizes, você pode achar esse ponto fora do triângulo. Isso aqui é o mais interessante, tá? Nem sempre os centros, os circuncentros, o circuncentro vai estar dentro do triângulo. E aqui, essa imagem aqui é só para mostrar a mediatriz, ó. Ela pegou e dividiu aqui na metade, tá? Então, sempre que você tiver um ponto médio, quando você fala assim, ponto médio, já acende a luz para circuncentro. Um círculo que passa pelos pontos do triângulo, tá bom? Vamos para o próximo, baricentro. O que é o baricentro? Lê aqui. Encontro das medianas. Ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Então, se eu pegar um triângulo, por exemplo, meu celular aqui, imagina que meu celular é um triângulo, e eu colocar o dedo aqui bem no centro dele e soltar a mão, se eu conseguir equilibrar, quer dizer que eu estou segurando o meu celular pelo ponto de equilíbrio dele, ou seja, pelo baricentro. Tá? Então, nesse triângulo aqui, se eu botar ele aqui em cima e botar ele sobre meu dedo, se eu botar o meu dedo bem no baricentro, o triângulo não vai cair, ele vai ficar ali se equilibrando. Tá? E ele é um encontro das medianas. O que é uma mediana? É parecido com a mediatriz, mas em vez de você fazer uma reta perpendicular, você vai ligar esse ponto médio no outro ponto do triângulo. Então, olha lá, medianas são retas que ligam um ponto do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Eu sei que a explicação fica meio confusa, mas é isso aqui. Você tem um ponto e liga no ponto médio desse lado aqui do triângulo. E aí você faz a mesma coisa com o outro lado e com o outro lado. Tá? E aí você vai achar esse ponto, que normalmente é ponto G, porque G é o centro de gravidade. Aí o mais importante do baricentro é essa propriedade aqui, ó. O baricentro divide a mediana em 1/3 e 2/3. Então, olha lá. Eu tenho essa reta aqui, tá vendo? E olha o que está desenhado na minha desenho. Do G para o B, você tem 2 metros, 2m, por exemplo. E do G para o M, você tem M, 1 metro também. Então, 1 metro é 1/3 dessa reta toda aqui, que é a mediana. E 2 metros é 2/3 dessa reta toda aqui, que é a mediana. Ou seja, essa parte aqui é sempre a parte maior da mediana, é sempre o dobro
na parte menor da mediana. Isso aí é extremamente útil na nossa vida aí de fazedores de questão. Tá bom? Entenderam até aqui do baricentro? Tá. Uma coisa que eu só queria falar é que o importante é que quando você tem um triângulo equilátero certinho, que nem a gente já acabou de fazer na outra questão, todos esses pontos eles vão se coincidir, ou seja, eles vão ser exatamente no mesmo lugar. Então, o baricentro, se você pegar o triângulo e botar ele aqui em cima, no ponto de equilíbrio, ele vai ficar equilibrado. Mas esse baricentro também vai ser o incentro e também vai ser o circuncentro, tá? Isso é muito interessante somente no triângulo equilátero. E aí tem mais um que vocês devem estar lembrando, que é o ortocentro. O ortocentro também obedece essa coisa do triângulo equilátero. Se você fizer um triângulo equilátero, o ortocentro vai coincidir no mesmo ponto. E o que ele é, o ortocentro? Ele é o encontro das alturas. Então, eu tenho uma altura, e aí, só para lembrar o que é altura, né? Você faz... A altura não necessariamente passa no ponto médio de um dos lados. Ela é simplesmente uma reta perpendicular, mas que passe sempre no ponto do lado oposto. Ela não precisa necessariamente estar aqui na metade dos lados, né? Ser no ponto médio do lado. Então, por exemplo, esse aqui que está bem visível. Você tem um lado, o ponto médio dele é mais ou menos aqui assim, mas olha só, a altura está aqui, né? E é uma coisa interessante, é que se você tiver um triângulo obtusângulo como esse daqui, o ortocentro também está fora do triângulo, assim como lá o circuncentro, tá? O ortocentro ele não tem muita relação com os círculos, porque se você traçar fizer com compasso um círculo em volta dele, você não vai conseguir passar, não vai conseguir ter nenhuma propriedade interessante. Não vai passar, tipo assim, se eu passar por um ponto, o A, por exemplo, ele não vai passar no C e nem vai passar no B, se o triângulo não for minimamente irregular, se ele for um triângulo escaleno, por exemplo. Vai passar só no A, o centro, o círculo, e não vai passar. E se eu passar aqui na tangente? Também não vai passar nessa tangente, nem nessa aqui. Vai ser um círculo qualquer, tá? Então, o ortocentro é o que tem menos relação com os círculos. Mas tem esse outro triângulo aqui que eu queria chamar a atenção, que o ortocentro dele, ó, esse aqui é um triângulo retângulo, né? E o ortocentro dele sempre coincide com o ponto em que o ângulo faz 90 graus. O ponto retângulo, né? O ângulo retângulo, ele é sempre onde aparece, né, Vou tirar esse negócio aqui para ver se facilita. É onde tem o ortocentro, tá bom? Então vamos voltar para a questão, que a gente já perdeu muito tempo. Voltando à questão. Eu tenho essa é a nossa imagem, e a gente tem, ó, os raios que estão fazendo 90 graus aqui com os lados, porque isso aqui é o ponto de tangência, tá? Então, raio aqui de novo, fazendo tangência, e esse raio aqui de novo fazendo tangência. E eu liguei esses pontos aqui nos pontos, o centro nos pontos, tá? Beleza. Por que diabos que esse negócio aqui, esse ângulo é reto, tá? E por que isso vai ser tão importante? Vamos provar que ele é reto primeiro. Esse é um triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo reto, porque você pode verificar isso com o teorema de Pitágoras. Eu não fiz aqui, não botei, mas você pode fazer aí na mão rapidinho. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai dar 10 ao quadrado. Vamos fazer na cabeça rapidinho. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 8 ao quadrado é 72. 72, não, 74. 74 mais 82 dá, olha aí, eu fazendo conta errada, ao vivo. Dá mais 36 dá 100, tá bom? Isso aí você faz rapidinho. Mas é bom fazer na cabeça. Ok. Vou dizer só o triângulo equilátero. Se fosse só o triângulo equilátero seria perfeito, mas a boa notícia é que o triângulo equilátero quase sempre, ele é o que mais aparece. Quase sempre não, ele é o que mais aparece nas questões. Eu diria que 80%, 70% das questões são com triângulo equilátero e com triângulo egípcio, que é aquele que eu falei na outra aula, que é muito importante, e mostrei nessa aula aqui também. Então, beleza, provado que esse aqui é um triângulo equilátero, eu vou fazer uma relação entre eles. Eu vou achar a área desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? 6 vezes 8 dividido por 2. Correto? Então, a área desse triângulo, 6 vezes 8 dividido por 2, 24. Tá.
Por que que isso é importante, Pedro? Olha só. Tá vendo esses tracejados aqui? Eles formam um triângulo. Ó, tá formando um triângulo aqui. Olha lá. Tem um outro triângulo que começa aqui, ó. Vem até aqui e vem até aqui. Tá vendo? Um triângulo aqui. Quem não conseguir enxergar esse triângulo, fala. E tem esse outro triângulo daqui, tá? A soma desse triângulo com esse triângulo com esse triângulo vai dar, tem que dar 24, né? Porque a gente viu que a triângulo grandão é 24. E como é que eu calculo a área desse triângulo aqui? Deixa eu ver se eu já botei. Como é que eu calculo a... Ó, agora ficou mais fácil, ó. Eu separei os triângulos. Como é que eu calculo a área desse triângulo aqui? Base vezes altura. Eu poderia usar a altura desse lado aqui? Poderia. Mas qual é a altura desse lado? Não sei. Não tenho nem como saber. Então, eu vou usar essa altura aqui, que por acaso, olha a coincidência, por acaso, é o raio do círculo inscrito. Tá? Então, ó, R vezes 6 é igual à área desse triângulo. E qual é a área desse triângulo? R vezes 10, desculpa, eu esqueci sobre 2. R vezes 10 sobre 2. Então, a área desse triângulo é 10R sobre 2. E a área desse triângulo aqui? 8 vezes R, 8R sobre 2. Se eu somar, como eu falei, se eu somar todos os triângulos, se eu somar esses triângulos, tem que dar 24, certo? Então, olha aí, achei a minha fórmula, a minha equação da questão. 6R, esse triângulo aqui, 6R sobre 2, mais esse aqui, 8R sobre 2, mais 10R sobre 2, é igual a 24, que é a área do triângulo todo. Olha que sacada maneira. E aí, você vai fazer essa conta aqui. Ih, eu esqueci de botar essa conta. E aí você vai fazer essa conta aqui. Ih, rapaz, esqueci. Pô, tá gravando, eu esqueci. O raio, eu vou acabar fazendo outra gravação. O raio, vamos fazer essa conta aqui mais ou menos de cabeça, gente? Ó, tudo aqui está dividindo por 2, então é como se tivesse tudo, os numeradores estão todos... Gente, deixa eu falar com vocês, deixa eu ver o que vocês estão falando. Por acaso, pois é. Gente, fala aí. Deu para entender isso aí? Vamos fazer a conta de cabeça agora, que eu esqueci de colocar no slide. Desculpa. Depois, quando eu mandar para vocês o slide, eu ponho rapidinho a solução. Vamos fazer de cabeça? Vamos lá. Acompanha aí comigo. Acompanha aí comigo. Todos eles aqui estão sobre 2, certo? 2, 2, 2. Então quer dizer que eles estão todos na mesma base. Eu poderia simplificar isso daqui, botar uma barra só grandona, 1, 2 só embaixo, e somar os numeradores. 8R mais 6R mais 8R mais 10R. E o 24 aqui ia ficar sozinho. Aí o 2 eu passo para esse lado de cá, multiplicando o 24. Então 24 vezes 2 fica 48, correto? Então 48. E aqui, como eles todos têm um R, eu posso somar os números. 6 mais 8, 14, mais 10, 24. Então, 24R é igual a 48. Então, R é igual a 48, aí passo o 24 que está desse lado dividindo para cá, 48 dividido por 24, que dá 2. Então, o raio desse círculo é 2, e eu já nem lembro mais qual era a pergunta da questão. O raio da perfuração, que é exatamente, na questão quer saber o raio. Então a gente já achou o raio. Depois que você faz essa questãozinha, essa continha aqui, o raio você vai achar que é o raio é igual a 2. E aí tem lá a resposta, que eu não lembro qual é a letra, mas é isso. Pessoal, conseguiu acompanhar? Boa, fizeram aí. Boa. R igual a 2. Show de bola. Então vocês entenderam. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Alguma dúvida, alguma angústia? Tudo certinho? Querem falar de alguma questão para botar na próxima aula? Então, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação.